Nesse vídeo eu quero dar uma dica para você que já utiliza o HelloMob, tá? E gosta de utilizar peças avulsas aí, ou não conhece as peças avulsas, tem medo de trabalhar com elas, com medo de errar lá na composição. Então eu quero te dar uma dica importante para que você trabalhe de forma assertiva com os alinhamentos das peças avulsas, beleza? Então fica comigo. Então vamos aqui, ó. Antes de mais nada, já estou logado, tá? Vou filtrar aqui a categoria em peças avulsas. Quando a gente fala de peças avulsas, a gente está falando dessa categoria, mas também pode incluir tamporamentos, pode incluir painéis, enfim, todas essas peças soltas, né, que não fazem parte de nenhum módulo específico e que você usa aí para as suas composições. Todas essas peças aqui que você pega, elas entram dentro do projeto com uma espessura específica. Se você acompanha aqui os vídeos do nosso canal, você provavelmente já escutou eu falando que depois que você bota o primeiro módulo, você tem que definir os materiais desse módulo, porque o HelloMob e o Corte Cloud eles possuem um sistema de herança. Quando você já aplicou o material em uma determinada peça, as próximas herdam essas informações. Então o seu projeto ele fica mais fluido do que você ter que botar uma peça, definir espessura, botar uma peça, definir uma espessura. Porque deixar para colocar a espessura no final poderá ser um problema. Quer ver? Eu vou pegar aqui, ó, vou jogar essa base, tá? E aí é importante você estar sempre atento às imagens, tá? Porque nas peças avulsas eles mostram exatamente como está sendo montado. Então aqui está montando cavilha com parafuso, ó. E aí a gente vai pegar uma lateral. Ó, lateral direita, ela entra na minha esquerda, tá? Então, ó, lateral direita, ela vai entrar na minha esquerda, em cima da base, porque a furação tá em cima. Então, vamos jogar ela aqui, ó, na minha esquerda em cima. Maravilha. Aí, ó, se a gente olhar aqui, o que a gente tem que olhar? Ó, se existe a furação, ó, tá ali, ó, cavilha e a furação para parafuso. Então, tá correto. Outra coisa que eu acho legal falar para vocês é utilizem sempre as peças com os nomes para que fique organizado lá para vocês na hora que vocês receberem essas peças etiquetadas. Então, eu sei que é muito mais prático eu vir aqui e copiar essa peça de um lado para o outro, só que isso vai atrapalhar na hora de você fazer um alinhamento. Essa peça, se eu tentar fazer algum tipo de reposicionamento, ela pode não entender, porque ela vai estar na posição contrária, fita de borda, pode criar uma confusão em qual lado que tem que entrar. Então, respeite as peças, tá? Então, aqui a gente vai jogar uma lateral. Cadê a outra lateral? A lateral esquerda entrando na minha direita, sempre com a base selecionada. E aí a gente joga um tampo também. E maravilha. Então, sempre confira o raio-x, se tem todos os canais do parafuso, das cavilhas. É muito importante fazer essa conferência quando vocês estão trabalhando com peças avulsas, tá? Trabalhem aí com raio-x. E aí, como eu falei para vocês, eu não apliquei material em nenhum momento. E aí eu quero trabalhar com chapas de 18 milímetros. Eu vou jogar chapas de 18 milímetros. Vou jogar aqui um branco para a gente testar. E o que vai acontecer? Vamos olhar de perto. O que aconteceu? Uma peça entrou dentro da outra. Isso vai acontecer, tá? Inevitavelmente. Então, quando a gente trabalha com módulos, olha a informação, a dica que é importante. Quando a gente trabalha com módulos, a gente aplica material no primeiro módulo. Ah, mas eu não sei ainda quais serão as cores. Coloca branco, mas coloca a espessura correta de trabalho, tá? Coloque a sua espessura correta de trabalho. Quando trabalha com peça avulsa, pega a primeira peça e já define o material, a espessura que você precisa que ela esteja, para você não ter que reposicionar todas as peças, reeditar tudo, ok? Isso é muito importante, vai diminuir o seu trabalho. Então, seria assim, ó, a gente pegaria, tá? Vamos voltar lá nas nossas peças avulsas, vamos pegar a nossa base novamente. Vamos lá em materiais, vamos definir 18 milímetros
E aí sim, não precisa nem se preocupar com o fito de borda nesse primeiro momento, só realmente a chapa. Definir a espessura de chapa, aí a gente vai agora para as próximas peças. Vamos lá de novo. A gente pega aí a lateral direita, joga na esquerda, em cima da base, tá? É possível modificar essa estruturação, tá? Ó, ali tá certinho, e ali tá ali. Ó, se não der alinhamento, ó, ele aqui não reconheceu a espessura da outra peça, você já vai ter que reposicionar, tá? Tecnicamente, ele deveria ter reconhecido, pode ser um bug que vai ser resolvido aí em alguma próxima atualização, mas no geral ele já alinha a peça corretamente, ok? Ó, novamente. A gente tem que ficar sempre atento, tá? Quando está trabalhando com peças avulsas. E um detalhe, gente. Utilizem peças avulsas só quando realmente quando na realidade for indispensável, tá? Quando for indispensável. Por quê? As peças avulsas, se eu abrir aqui as opções de componente, elas possuem muitas configurações e todas essas opções aqui, se eu modificar, ela vai alterar a imagem. Isso são informações que estão nessa peça que faz com que essa peça seja mais pesada, o número de informações dela seja muito mais pesado do que um módulo. Então você vai perceber que às vezes se você fizer um projeto todo em peças avulsas, ele vai ficar muito pesado para otimizar, muito pesado para fazer o envio, para salvamento, para o computador fazer a leitura, enfim. Então use quando for indispensável, quando você realmente não tiver outra solução a não ser as peças avulsas, tá? Por conta desse peso de informações que elas possuem, beleza? Maravilha. Então aqui eu já tenho todas as peças, tá vendo? E aí a gente consegue ir vendo, já fazendo alinhamento, porque vocês viram que depois, se eu aplicasse de longe, não parecia estar errado. E isso poderia chegar para mim com problema e eu ter prejuízo, tá? Então isso é muito importante. Então defina o material logo na primeira peça, tá? Trabalhem sempre que possível com o raio-x para que vocês possam verificar o posicionamento da montagem, verificar se a base está compatível com a lateral e para vocês entenderem que vai haver algumas limitações, como por exemplo, se eu colocar aqui agora uma divisória. Então vou jogar aqui a divisória em cima, ela vai cair bem na mesma posição da minha lateral. E aí a gente joga ela para cima também. E agora joga ela para o meio. E aí o que acontece? Ela possui as furações, mas a base aqui não tem a furação. E a gente não consegue incluir esse tipo de furação. Então, como eu já vou ter que furar a base, às vezes não é necessário ter essa divisória com a furação, né? Para que eu tenha a liberdade de fazer a furação do jeito que eu preciso e conseguir um perfeito casamento das peças. Então, eu posso vir aqui nas minhas opções de componente e deixar sem furação. Outra coisa que é extremamente importante você dar atenção, os lados que a fita está sendo aplicada. Diferente dos módulos que a gente tem lá, um perfil construtivo pré-definido, aqui a gente tem que configurar na peça, ó. Lados fitados no topo, tá mandando fitar aqui em cima e aqui embaixo. Eu não preciso dessa fita, então eu deixo com nenhum. À frente sim eu preciso de fita, então deixa ali e manda aplicar, tá? Então trabalhem, vamos revisar? Trabalhe em raio-x, aplique material na primeira peça, trabalhe com essa janela, tá? Das opções de componentes abertas para que vocês fiquem sempre revisando em cada peça todas as opções de dispositivos e de fita de borda, tá? E eventualmente se tu estiver trabalhando com usinagem para que você possa fazer a verificação de usinagem também, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho trabalhar com peças avulsas? Dá, porque você precisa ter atenção em detalhes que quando a gente trabalha com módulo já está tudo pré-definido. Mas é possível ter mais liberdade em algumas situações. Então não fique com medo, apenas pratique essas dicas que eu dei para você, que eu tenho certeza que você não vai mais errar. Eu fico por aqui, um abraço para vocês, até mais!